Você já parou para pensar como chegamos ao mundo moderno que conhecemos hoje? Desde as máquinas a vapor até os avanços tecnológicos que moldaram nossa sociedade, a Revolução Industrial foi um dos períodos mais transformadores da história. Hoje, vamos explorar como esse momento mudou a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos com o mundo. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um processo de mudanças econômicas, sociais e tecnológicas que começou no final do século XVIII e se estendeu até o início do século XIX, inicialmente na Inglaterra, mas que logo se espalhou para outras partes do mundo. Esse período foi marcado pela transição de uma economia predominantemente agrária e artesanal para uma economia baseada na produção em massa nas fábricas. A Revolução Industrial não foi um evento único, mas uma série de inovações e transformações que reconfiguraram a sociedade em vários aspectos. A Revolução Industrial surgiu em um momento de grandes mudanças na Europa, especialmente na Inglaterra. Antes desse período, a maior parte da produção era feita por artesãos em pequenos ateliês ou em casa, em um sistema conhecido como Putting Out System, onde os trabalhadores produziam produtos de forma descentralizada. No entanto, com o crescimento da população, o aumento da demanda por bens e a melhoria nas infraestruturas, como estradas e portos, o sistema tradicional começou a não ser mais eficiente. Além disso, a Revolução Agrícola, que ocorreu nas décadas anteriores, liberou mão de obra das zonas rurais, permitindo uma migração em massa para as cidades em busca de trabalho nas novas fábricas. A Revolução Industrial pode ser dividida em duas grandes fases. Primeira Revolução Industrial, final do século XVIII e início do século XIX. A invenção de James Watt, na década de 1760, foi um marco fundamental, pois a máquina a vapor se tornou a principal fonte de energia para as fábricas, transportes e mineração. Ela substituiu a força humana e animal, aumentando a eficiência e a capacidade de produção. A invenção do ter mecânico de Edmund Cartwright e as máquinas de fiação transformaram a indústria têxtil, tornando-a uma das primeiras a ser mecanizada. Isso levou à produção em massa de tecidos e roupas, aumentando a disponibilidade de bens para as classes médias e baixas. A produção de ferro e aço se expandiu enormemente, impulsionada por inovações no processo de fundição e na utilização de carvão como combustível, facilitando a construção de maquinários pesados, ferrovias e infraestrutura industrial. Segunda Revolução Industrial, final do século XIX e início do século XX. O advento da eletricidade permitiu uma revolução nas formas de produção e comunicação. A eletrificação das fábricas possibilitou a automação e a expansão da produção, enquanto a invenção do telégrafo e depois do telefone conectou diferentes partes do mundo. Com o avanço das ciências, novas indústrias começaram a se desenvolver, como a indústria química, que produziu novos materiais como plásticos e fertilizantes sintéticos. A invenção do automóvel por Carl Benz e o desenvolvimento da aviação por irmãos Wright transformaram os transportes e o estilo de vida das pessoas, permitindo a expansão de mercados e facilitando a mobilidade. Antes da Revolução Industrial, a produção de bens era feita de maneira artesanal, com uma força de trabalho reduzida e uma produção limitada. Com o advento das máquinas e a implementação do sistema fabril, as indústrias passaram a operar em larga escala. O trabalho era centralizado nas fábricas, onde os operários realizavam tarefas específicas, repetitivas e muitas vezes de forma mecanizada. Isso resultou na produção em massa, que aumentou significativamente a quantidade de bens disponíveis no mercado. A introdução das máquinas a vapor também teve um impacto direto na produtividade. Com o uso de energia a partir de fontes como o carvão, a indústria foi capaz de produzir mais rapidamente, de maneira mais eficiente e com menos dependência da mão de obra humana ou animal. Isso permitiu uma grande expansão na produção de bens, que se tornaram mais acessíveis e baratos para uma maior parte da população. A Revolução Industrial teve um impacto direto na urbanização. Antes do período industrial, a maioria da população vivia em áreas rurais, mas a criação de fábricas e o aumento da demanda por trabalho forçaram muitas pessoas a se mudarem para as cidades. Isso causou uma explosão demográfica nas cidades industriais, como Manchester, Liverpool e Londres, que passaram a enfrentar uma série de problemas, como superlotação, condições de vida precárias, falta de saneamento básico e alta mortalidade. Além disso, surgiram novas estruturas sociais. A classe trabalhadora nas fábricas passou a ser uma parte importante da sociedade, mas com condições de trabalho difíceis, como longas jornadas
jornadas, baixos salários e a exploração do trabalho infantil. Por outro lado, a classe capitalista, os proprietários das fábricas e das indústrias, se beneficiou enormemente, criando um grande abismo entre ricos e pobres. Impactos na economia global. Antes da Revolução Industrial, a maior parte das economias no mundo era baseada na agricultura e na produção artesanal. A produção de bens era limitada pela capacidade humana e pela tecnologia simples, com cada região ou país sendo relativamente autossuficiente em termos de alimentos e bens de consumo. A troca de produtos entre países era limitada e dependia das rotas comerciais tradicionais, como as de especiarias ou produtos manufaturados em pequena escala. Com a chegada da Revolução Industrial, as fábricas começaram a substituir a produção artesanal e a mecanização permitiu uma produção em massa. Isso trouxe uma eficiência inédita ao processo de fabricação e permitiu que as indústrias produzissem bens de consumo em grande escala, acelerando a distribuição de produtos por grandes distâncias. A introdução das máquinas a vapor, especialmente na indústria têxtil e metalúrgica, possibilitou uma produção mais rápida e barata, o que fez com que a demanda por matérias-primas aumentasse. Isso levou à expansão do comércio e ao desenvolvimento de novas rotas comerciais, ligando diferentes continentes e criando uma economia mais interconectada. Países que estavam na vanguarda dessa revolução industrial, como a Inglaterra, passaram a dominar o comércio global, enquanto outras nações começaram a importar as novas tecnologias e a competir no cenário internacional. A revolução industrial acelerou o crescimento do capitalismo e trouxe à tona novas formas de organização econômica. Antes dessa era, os sistemas feudais ainda estavam presentes em várias partes da Europa e a produção era muitas vezes voltada para o consumo local. Com a industrialização, surgiu o conceito de produção em massa para consumo em massa, o que possibilitou uma expansão sem precedentes do comércio global. As empresas e corporações se expandiram, tornando-se maiores e mais poderosas, e o mercado consumidor passou a ser mais amplo, indo além das fronteiras nacionais. A Inglaterra, por exemplo, tornou-se a oficina do mundo, exportando seus produtos industrializados para todas as partes do planeta, especialmente para as colônias. Isso também significou que as potências coloniais europeias, como Inglaterra, França e Bélgica, aumentaram sua exploração de recursos naturais nas colônias, o que teve um efeito profundo na globalização da economia. O capitalismo se tornou a base da economia global, com mercados financeiros, como bancos e bolsas de valores, se tornando mais sofisticados e interconectados. O surgimento das grandes indústrias e empresas multinacionais criou uma nova classe de investidores e empreendedores, que financiavam fábricas, construíam ferrovias e expandiam os mercados. O crescimento das cidades industriais também gerou novas oportunidades para os trabalhadores, que migravam das zonas rurais para as urbanas em busca de emprego nas fábricas, fortalecendo a mobilidade social. O impacto disso foi significativo para a economia global, pois muitos dos produtos fabricados na época passaram a ser acessíveis ao consumidor médio, graças à produção em massa e à redução dos custos. Produtos como tecidos, roupas, ferramentas e mais tarde itens como máquinas e automóveis começaram a ser produzidos em grandes quantidades e distribuídos mundialmente. Isso aumentou a disponibilidade de bens e alterou a estrutura de consumo das sociedades, tornando-as mais dependentes da produção industrial. Impactos sociais e culturais da Revolução Industrial. Socialmente, a urbanização foi um dos efeitos mais visíveis, com populações migrando do campo para as cidades em busca de trabalho nas fábricas, o que levou à superlotação, habitações precárias e problemas de saneamento. A estrutura de classes também mudou significativamente. Uma nova classe trabalhadora industrial, o proletariado, emergiu, enquanto a burguesia, composta por donos de fábricas e empresários, consolidou sua posição como elite econômica. Essas mudanças ampliaram a desigualdade social e fomentaram lutas trabalhistas devido às condições insalubres, jornadas longas e salários baixos enfrentados pelos trabalhadores, incluindo mulheres e crianças. No campo cultural, a Revolução Industrial alterou valores e estilos de vida. O ritmo das máquinas impôs uma nova relação com o tempo, marcada por horários fixos e disciplina no trabalho, e o conceito de progresso tecnológico tornou-se central. A necessidade de mão de obra qualificada impulsionou a educação, embora inicialmente de forma limitada, com a criação de escolas e universidades técnicas. A arte e a literatura refletiram essas transformações, com movimentos como o realismo abordando as dificuldades da vida urbana e a exploração no trabalho, exemplificados nas obras de autores como Charles Dickens. Além disso, o avanço científico e o capitalismo desafiaram visões religiosas tradicionais, enquanto o crescimento dos transportes e das comunicações favoreceu a globalização cultural, conectando culturas de maneira inédita. Apesar de inicialmente agravar desigualdades sociais, a Revolução Industrial estabeleceu as bases para o mundo moderno, contribuindo para o avanço tecnológico, econômico e cultural que molda a sociedade contemporânea. Seu legado é um misto de desafios e
oportunidades, refletindo as complexas interações entre progresso e impacto humano, e impactos ambientais e tecnológicos da Revolução Industrial. A introdução de máquinas movidas a carvão e o aumento da produção industrial resultaram em uma crescente emissão de poluentes, como dióxido de carbono, enxofre e partículas de fuligem. As fábricas, localizadas frequentemente em áreas urbanas, contribuíram para a poluição do ar e da água, afetando a saúde de trabalhadores e habitantes das cidades. Os rios e córregos próximos às fábricas se tornaram contaminados com resíduos industriais e despejos químicos, prejudicando ecossistemas locais. A crescente demanda por carvão e madeira como fontes de energia para a indústria levou ao desmatamento em grande escala. As florestas foram cortadas para fornecer combustível e abrir espaço para a construção de fábricas e ferrovias. Esse desmatamento contribuiu para a redução da biodiversidade e afetou os ciclos naturais de muitos ecossistemas. A construção de fábricas, ferrovias e novas cidades alterou significativamente a paisagem natural. O uso de terras para a agricultura foi modificado. As áreas urbanas se expandiram rapidamente, muitas vezes sem planejamento adequado. O avanço das cidades e das indústrias também afetou a fauna e flora locais, pois os habitats naturais foram destruídos ou modificados. A Revolução Industrial também trouxe inovações para a agricultura, como a mecanização do cultivo e novas técnicas de irrigação e colheita. Máquinas como o arado de ferro e a semeadora mecânica aumentaram a produtividade agrícola, permitindo uma maior produção de alimentos para sustentar a crescente população urbana. A invenção do telégrafo elétrico e mais tarde o telefone transformaram as comunicações, permitindo uma troca de informações mais rápida e eficiente entre regiões distantes. A Revolução Industrial também foi um período de grandes avanços científicos, com o aprimoramento de teorias e práticas em áreas como a química, a física e a engenharia, que impulsionaram ainda mais a inovação tecnológica. Embora a Revolução Industrial tenha causado danos ambientais significativos, ela também deu origem a tecnologias que poderiam ser usadas para mitigar esses impactos. A industrialização incentivou o desenvolvimento de sistemas de água e esgoto em cidades, melhorando a saúde pública e reduzindo doenças causadas pela contaminação da água. A invenção de turbinas hidráulicas e elétricas, derivadas da Revolução Industrial, abriu caminho para fontes de energia mais limpas, como hidrelétricas e, posteriormente, energia renovável. A exploração desenfreada durante a Revolução Industrial mostrou a importância de gerenciar recursos de maneira sustentável. A industrialização provou o poder da inovação tecnológica para transformar o mundo, mas é essencial que o futuro seja orientado por soluções que equilibrem progresso econômico e conservação ambiental. A Revolução Industrial e o mundo contemporâneo. A Revolução Industrial não foi apenas um marco do passado, mas um evento que continua a moldar o presente e o futuro. Seus legados podem ser vistos em todos os aspectos da sociedade moderna, desde as estruturas econômicas e políticas até as tecnologias e os desafios ambientais enfrentados atualmente. O modelo de produção em massa introduzido pela Revolução Industrial criou as bases para o mercado global. Hoje, a fabricação de produtos envolve cadeias de suprimentos internacionais, com componentes e mão de obra provenientes de diferentes países. Multinacionais modernas como Apple, Toyota e Amazon podem ser vistas como herdeiras diretas das inovações industriais desse período. A industrialização expandiu o comércio, acumulou riqueza para as nações industrializadas e fortaleceu o conceito de propriedade privada. No entanto, também perpetuou desigualdades econômicas entre países industrializados e em desenvolvimento, uma realidade que ainda influencia as relações geopolíticas. A Revolução Industrial inaugurou um ciclo contínuo de inovação tecnológica e culminou na atual quarta revolução industrial. A mecanização iniciada no século XVIII evoluiu para tecnologias avançadas como robótica, aprendizado de máquina e inteligência artificial. Esses avanços estão transformando indústrias, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Ferramentas como a internet e dispositivos móveis são frutos de um longo processo de inovação tecnológica que começou com as comunicações industriais, como o telégrafo. A conectividade globalizada de hoje é um reflexo direto da expansão tecnológica iniciada na Revolução Industrial. Enquanto a primeira Revolução Industrial dependia fortemente de combustíveis fósseis, os avanços contemporâneos buscam substituir essas fontes por alternativas renováveis, como energia solar, eólica e nuclear. A Revolução Industrial também moldou a maneira como as sociedades contemporâneas percebem o trabalho, os direitos humanos e a organização social. As lutas dos trabalhadores no período industrial deram origem a movimentos sindicais e a legislações que protegiam os direitos trabalhistas, como jornadas de trabalho regulares
regulamentadas, salários mínimos e condições seguras. Esses direitos são pilares das relações trabalhistas modernas. Com o avanço tecnológico, o trabalho remoto e a gig economy, economia sob demanda, estão redefinindo os modelos de emprego. Embora essas mudanças sejam promissoras, elas também levantam preocupações sobre a precarização do trabalho, um tema que ecoa as lutas trabalhistas da Revolução Industrial. A demanda por trabalhadores qualificados, iniciada com a industrialização, evoluiu para um foco em educação tecnológica e competências digitais. Isso reforça a importância da educação como um motor de transformação social. Os impactos ambientais iniciados pela Revolução Industrial são uma preocupação central no mundo contemporâneo. A industrialização foi responsável pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, dando início ao aquecimento global. Hoje, os esforços globais para combater as mudanças climáticas, como o Acordo de Paris, buscam mitigar os danos iniciados nesse período. A necessidade de equilibrar crescimento econômico e conservação ambiental é um desafio que surgiu com a Revolução Industrial. Persiste até hoje. Iniciativas como a economia circular e a descarbonização são tentativas de corrigir os excessos do passado. As desigualdades ambientais, como a concentração de indústrias poluentes em áreas vulneráveis, refletem um legado da Revolução Industrial. Os movimentos por justiça climática tentam abordar essas desigualdades e garantir uma transição justa para um futuro sustentável. A Revolução Industrial transformou o equilíbrio de poder global, criando divisões econômicas que ainda são visíveis. Enquanto as nações industrializadas enriqueceram e avançaram tecnologicamente, muitas regiões do mundo permaneceram marginalizadas. Esse desequilíbrio é uma herança do colonialismo econômico que acompanhou a Revolução Industrial. A Revolução Industrial estabeleceu a base para a globalização, permitindo que tecnologias fossem difundidas entre países. No entanto, a distribuição desigual desses avanços criou um fosso tecnológico entre as nações. Em economias avançadas, como os Estados Unidos e a Europa, o processo de desindustrialização é uma consequência direta das mudanças iniciadas na Revolução Industrial. Isso tem levado à transferência de fábricas para países em desenvolvimento e ao declínio de empregos industriais em economias ocidentais. O progresso iniciado pela Revolução Industrial levanta questões sobre os limites éticos do desenvolvimento humano. A Revolução Industrial mostrou que o progresso muitas vezes beneficia alguns em detrimento de outros. O desafio contemporâneo é garantir que os avanços tecnológicos e econômicos sejam inclusivos e equitativos. A Revolução Industrial nos lembra da responsabilidade de considerar as consequências de nossas ações, tanto no presente quanto para as gerações futuras. Essa consciência é crucial em um momento de rápidas mudanças tecnológicas e ambientais. A Revolução Industrial e os movimentos de transformação social. A Revolução Industrial não foi apenas uma mudança tecnológica e econômica, ela também transformou profundamente a estrutura social das sociedades. À medida que as indústrias cresceram e novos sistemas de produção emergiram, surgiram movimentos sociais que buscavam responder às desigualdades, injustiças e desafios trazidos pela industrialização. A Revolução Industrial deu origem a uma nova classe social, a burguesia industrial. Esses industriais, proprietários de fábricas e empresas, acumularam riqueza e poder político, desafiando a hegemonia da aristocracia tradicional. Eles passaram a ser vistos como os líderes do progresso econômico, promovendo valores como empreendedorismo, eficiência e inovação. A migração em massa de trabalhadores rurais para as cidades industriais criou uma nova classe trabalhadora, conhecida como proletariado. Trabalhadores enfrentavam condições precárias, jornadas exaustivas de até 16 horas por dia, baixos salários e insegurança no emprego. Essa classe tornou-se a base da produção industrial e também o motor dos movimentos de reivindicação por direitos trabalhistas. A industrialização acentuou as disparidades econômicas e sociais, com os trabalhadores urbanos vivendo em condições insalubres, enquanto os industriais desfrutavam de conforto e luxo. Essa desigualdade foi uma das forças motrizes para o surgimento de ideologias e movimentos sociais como o socialismo e o comunismo. O sofrimento dos trabalhadores levou ao surgimento de sindicatos, organizações criadas para lutar por melhores condições de trabalho, salários dignos e direitos fundamentais. As primeiras greves organizadas ocorreram no início do século XIX, desafiando os industriais e pressionando os governos por reformas. Movimentos sindicais foram fundamentais para a criação de leis trabalhistas, como redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil, regulamentação das condições de segurança no ambiente industrial. Os sindicatos modernos devem sua existência às primeiras organizações do período industrial. Hoje, eles continuam a lutar por direitos trabalhistas em um mundo globalizado e tecnologicamente avançado. Durante a Revolução Industrial, as mulheres começaram a participar mais ativamente da força de trabalho, especialmente em fábricas têxteis e em empregos de baixa remuneração. Apesar de sua contribuição,
profissão, as mulheres eram frequentemente pagas menos que os homens e sujeitas a condições de trabalho ainda mais duras. A injustiça enfrentada pelas mulheres na Revolução Industrial foi um catalisador para os primeiros movimentos feministas. Esses movimentos lutaram pela igualdade de direitos, como direito ao voto, igualdade salarial, melhores condições de trabalho. Como resposta às desigualdades criadas pela industrialização, pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels desenvolveram o socialismo e o comunismo. Essas ideologias defendiam a coletivização dos meios de produção e uma sociedade sem classes, em oposição ao capitalismo industrial. Em contraste, o liberalismo econômico ganhou força como ideologia dominante entre os industriais, promovendo a liberdade de mercado e a propriedade privada. A polarização entre socialismo e capitalismo moldou o cenário político e econômico do século XX, culminando em eventos como a Guerra Fria e as políticas de bem-estar social em muitos países. A Revolução Industrial transformou vilas em grandes centros urbanos, como Manchester, Birmingham e Nova York. Esse rápido crescimento trouxe desafios como superlotação, falta de saneamento básico, aumento da criminalidade. Para combater os problemas urbanos, surgiram movimentos comunitários que promoviam melhores condições de vida, como habitação pública, infraestrutura de saúde e educação, planejamento urbano. A industrialização destacou a importância da educação como ferramenta de mobilidade social e desenvolvimento econômico. As primeiras leis de educação obrigatória foram implementadas em resposta às demandas por uma força de trabalho qualificada. A educação também ajudou a formar uma consciência de classe entre os trabalhadores, incentivando a organização coletiva e o questionamento das desigualdades. Os movimentos sociais originados na Revolução Industrial continuam a influenciar debates contemporâneos sobre trabalho, igualdade e justiça social. Equilíbrio entre progresso tecnológico e direitos humanos permanece uma questão central no mundo moderno. A automação e a globalização, desdobramentos da Revolução Industrial, criam novos desafios para os trabalhadores, como desemprego tecnológico, precarização do trabalho, questões éticas envolvendo inteligência artificial. A capacidade de responder a esses desafios depende do legado dos movimentos sociais iniciados na Revolução Industrial, a luta por justiça, inclusão e direitos universais. O impacto cultural da Revolução Industrial. A Revolução Industrial não transformou apenas a economia e a sociedade, ela também revolucionou profundamente a cultura, o pensamento e as expressões artísticas. À medida que o mundo se industrializava, novas formas de interpretar e representar a realidade emergiram, moldando a literatura, a arte, a música, a filosofia e até mesmo os comportamentos cotidianos. Este tópico explora como a Revolução Industrial afetou a cultura e continua influenciando a maneira como entendemos e expressamos o mundo. A Revolução Industrial inspirou autores a explorar as mudanças e tensões trazidas pela nova era industrial. Escritores como Charles Dickens retrataram os efeitos da industrialização na classe trabalhadora e nas cidades. Obras como Oliver Twist e Hard Times denunciaram essa exploração, a pobreza e as condições desumanas nas fábricas. Em contraste, o movimento romântico reagiu contra a mecanização e a racionalidade da Revolução Industrial, celebrando a natureza, a emoção e a individualidade. Autores como William Wordsworth e Lord Byron idealizaram o mundo rural e criticaram o impacto destrutivo da industrialização sobre o meio ambiente e as tradições. O progresso industrial também inspirou visões futuristas na literatura. Escritores como Edward Bellamy, em Looking Backward, imaginaram sociedades ideais impulsionadas por avanços tecnológicos. Por outro lado, autores como H.G. Wells e posteriormente Aldous Huxley criaram narrativas distópicas que alertavam para os perigos de um mundo dominado pela tecnologia e pela desigualdade. Artistas realistas como Gustave Courbet passaram a retratar o cotidiano das pessoas comuns, incluindo trabalhadores industriais e camponeses. Suas obras refletiam as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, humanizando os efeitos da industrialização. O impressionismo, liderado por Claude Monet e Edgar Degas, capturou as rápidas mudanças da vida urbana e industrial, explorando temas como o transporte ferroviário e as luzes artificiais. Esses artistas buscavam representar a sensação de modernidade trazida pela industrialização. Compositores como Ludwig van Beethoven e Hector Berlioz capturaram o espírito de transformação e inovação em suas composições, muitas vezes inspirando-se na ideia de progresso e poder humano. A produção em massa de instrumentos musicais, como pianos, tornou a música mais acessível à classe média.
mídia. A Revolução Industrial também viabilizou a gravação e distribuição de músicas, permitindo que a cultura musical se espalhasse amplamente. A urbanização levou ao surgimento de novos estilos musicais nas cidades industriais, que mais tarde evoluíram para gêneros populares como jazz, blues e rock, todos influenciados pelas experiências dos trabalhadores industriais. Filósofos iluministas, como Adam Smith, celebraram o potencial do progresso industrial para melhorar a vida humana e enriquecer as nações. A crença no progresso tecnológico e na razão tornou-se um pilar do pensamento ocidental. Por outro lado, pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels criticaram a alienação do trabalhador industrial e as desigualdades geradas pelo capitalismo. Filósofos românticos, como Jean-Jacques Rousseau, defenderam um retorno à simplicidade e à conexão com a natureza. No século XX, filósofos como Søren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche exploraram os impactos psicológicos e espirituais da industrialização, questionando o sentido da vida em um mundo cada vez mais mecanizado. A industrialização introduziu a ideia de tempo livre, já que jornadas de trabalho estruturadas e regulamentações começaram a separar trabalho e lazer. Isso levou ao surgimento de atividades de entretenimento em massa, como cinemas, teatros e parques de diversões. A migração para as cidades criou novos centros culturais, onde teatros, museus e bibliotecas floresceram. A vida urbana trouxe novas formas de sociabilidade, como cafés, salões e clubes, que se tornaram espaços de troca intelectual e artística. A produção em massa de roupas tornou a moda mais acessível, permitindo que as classes médias e baixas imitassem os estilos das elites. O consumo se tornou uma nova forma de expressão cultural, reforçada por vitrines, catálogos e mais tarde publicidade. Assim como a Revolução Industrial transformou a cultura de sua época, a revolução tecnológica atual, baseada na internet e na digitalização, está moldando a cultura contemporânea. A globalização cultural, facilitada pela tecnologia, pode ser vista como um desdobramento direto do impacto da industrialização. A cultura industrial permanece viva em tradições como os festivais de trabalhadores, as celebrações de conquistas tecnológicas e o orgulho nas cidades industriais. No entanto, o impacto da industrialização também é lembrado em obras que destacam os desafios, como filmes e livros sobre mudanças climáticas e desigualdades. A Revolução Industrial transformou profundamente nossa sociedade, não só com inovações tecnológicas, mas também ao mudar a estrutura social, o trabalho, a arte e até mesmo o conceito de tempo livre. Ela gerou novas classes sociais, movimentos trabalhistas e questionou ideologias, criando o mundo moderno que conhecemos hoje. Seu impacto pode ser visto em tudo, desde as fábricas até as mudanças culturais e sociais. E mesmo no século XXI, ainda colhemos os frutos e enfrentamos os desafios dessa era de grandes transformações. Obrigado por acompanhar até aqui.